Do maná do céu para você, bom dia. O maná de hoje, curada até a eternidade. Eu vou ler em Êxodo 2:9. Se você puder pegar a sua Bíblia para estar acompanhando a leitura, é muito importante. Vamos lá? Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-o. Pagar-te-ei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. Hoje, quando o Senhor falou curada até a eternidade, né? E aqui foi quando o Senhor me levou, né, a esse versículo aqui falando, né, de Moisés, né? Falando de Moisés. E quando sempre o Senhor fala muito de Moisés, falando até do propósito que Deus tinha com Moisés. Moisés foi o libertador do povo do Egito. E aqui, quando o Senhor mostra tudo o que Moisés precisou passar, né, para cumprir o propósito que Deus tinha na vida dele, de ser o libertador. Ali Moisés, né, a mãe de Moisés deixou ele, porque ficou com medo deles virem matar. Faraó tinha dado uma ordem, né, aí a filha de Faraó que ia cuidar, mas aí Moisés começou a chorar, voltou para a mãe, né, ou seja, voltou ao propósito que era para a mãe, né, e aí depois Moisés ali matou uma pessoa, mas Moisés ele foi o libertador do povo do Egito. Moisés tinha que viver tudo isso. E quando o Senhor hoje falando, né, curada até a eternidade, foi quando o Senhor começou, né, a falar sobre o propósito, quando o Senhor me trouxe, né, sobre a minha vida. Quem me conhece sabe, né, desde criança, eu sempre fui muito doente, era muito doente, né? Minha mãe, quando ia nos médicos fazer as consultas dela, me levava para consultar e falava para os médicos ali que estava fazendo a consulta com ela, falava para os médicos me consultar por tanta dor. Muitas vezes eu passava 3 dias com dores, às vezes base de água, tomando um monte de remédio. Quantas pessoas, né, que já me conhecem, né, família, né, que eu ia assim, que alguém perguntava, tá doente? Eu falava, ai, tô de novo passando mal, de novo. E ali tentava me dar uma medicação, me fazer um chá, né, quantas vezes. E ali eu sabia que, eu não entendia porquê, mas eu entendia que era emocional, mas eu não achava que era de coisas que eu comia. E era realmente. Mas não era alimento aqui, eram os alimentos que eu colocava para dentro do meu coração, para minhas emoções, ali mexia com as minhas emoções. Então muitas das vezes era tudo que eu ficava guardando, armazenando, as coisas ali que eu, né, ficava só processando dentro de mim, né, tentando entender, né, e foi quando no meu processo, né, que quando eu falo que foi o Senhor que me parou, que foi quando eu fiz uma oração falando, Senhor, eu preciso entender o porquê que eu vim para essa terra, qual é o propósito que o Senhor tem. E foi quando o Senhor começou ali a fazer, né, a me levar a entender. Enquanto eu estava ali me preparando, o Senhor falou, né, como que eu fui entender, como que eu fui sendo curada? Com a palavra, porque ali o Senhor ia, lembra, tem aquele versículo que fala, conhecereis a verdade liberta. E foi quando o Senhor foi me fazendo a conhecer, a entender o porquê que eu estava vivendo, o porquê que eu tinha vivido tudo aquilo, porquê que eu era daquela maneira. Muitas vezes eu questionava por que eu era daquela maneira, e aí foi quando o Senhor foi me fazendo a entender, né? E muitas vezes o Senhor me falava da história de Moisés, tipo assim, tinha um propósito, tem um propósito. O Senhor tem um propósito com cada um de nós, e aí é onde a gente tem que entender qual é o propósito que o Senhor tem conosco, que foi quando o Senhor hoje falando, né, curado até a eternidade. Essa é uma promessa, e eu tenho vivido essa promessa, e foi quando eu falei, Senhor, mas eu quero viver essa promessa até o céu, né, até a eternidade. E foi quando o Senhor falou, você já sabe o remédio? Qual é o remédio? Ficar no caminho com o Senhor, obedecer, e o perdão, que foi o que eu tive que fazer logo no início. Foi as primeiras coisas que eu tive que fazer, é pedir perdão, é liberar perdão. Muitas vezes, na dificuldade ali, não entendia, querendo provar para Deus, querendo falar para Deus que eu não estava errada, que é fulano, e aí Deus falava, mas não é você que quer saber? Não é você que quer entender o seu propósito? Eu falava, então é você que vai ter que fazer. E era a obediência. E foi quando o Senhor hoje falando, né, do quê? Porque quando o Senhor falou curada até a eternidade, todos os dias, a gente falha, a gente peca, e o Senhor faz o quê conosco? Nos perdoa. Lembra do amor dele, que ele dá tudo, ele entrega o quê? O amor. E é o amor que nos perdoa. E qual é a nossa parte aqui? Obedecer ele. E a gente, se a gente falha com Deus, peca, imagina que aqui, e é como? E aqui na terra. Então, até a eternidade, o Senhor está falando curado até a eternidade. Como que a gente vive essa promessa? É andando no caminho, é tendo intimidade com o Senhor e obedecendo, porque se Ele fala com a gente, a ordem é dele. E lembra, tudo o Senhor faz com ordem. E foi aí que o Senhor hoje começou a me trazer um filme, né? Que antigamente eu falava com tanto, desabafava com tanta gente, queria falar com tanta gente que eu estava sentindo, o que estava, e às vezes, muitas vezes eu pegava ali aquele alimento que está dentro de mim ali, guardado,
E trazia e falava, mastigava, e aquilo ali não, só piorava. Cada vez mais é onde eu me deparava doente, numa cama. Muitas vezes trabalhava doente, às vezes base de remédio, sem dormir. Quantas noites? E agora eu pensando, né? Quanto tempo que eu nem sei o que é isso. E louvado seja Deus, porque o Senhor me curou. E eu tenho vivido isso. Eu tenho vivido essa promessa, porque foi o Senhor que me curou. Porque quando eu me deparei no meu processo aqui, que eu falei com o Senhor, que foi quando o Senhor começou a me fazer a entender o porquê que eu vim para essa terra, que eu ia viver tudo isso. Eu ia passar por tudo isso, eu ia sofrer tudo isso que eu tinha sofrido, mas porque tinha um propósito. Porque hoje, como que eu posso falar de cura se eu não vivi? E se eu não tive o processo todo? E eu sei quem me curou, foi Deus. Porque a minha cura era espiritual, era nas minhas emoções. Eu tentava preencher com coisa, com pessoas. E quem me preencheu foi Deus. Quando eu entreguei tudo... Por isso que fala, quando o Senhor fala de entrega, eu já falo, Senhor, o que precisa entregar? Porque é aquele versículo, né? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Foi isso que eu fiz, eu entreguei tudo e ganhei tudo. Porque o que eu tive que fazer? Para receber o tudo que é Jesus, eu tive que entregar. Porque, lembra, para entrar o novo, a gente tem que tirar tudo que está dentro da gente, o velho. E foi aí que o Senhor fez. Então, quando o Senhor hoje, né, falou, curado até a eternidade, eu já falei, Senhor... Mas eu quero permanecer com essa promessa, eu tenho vivido isso. Eu já não sei mais o que é dor que eu sentia. E hoje, quando eu me deparo com alguém com dor, na hora eu já quero profetizar a cura sobre a pessoa. E às vezes a pessoa fica olhando pra mim assim, tipo, quem é ela? E eu penso, eu sou aquela que vivia doente, eu sei quem me curou, entende? Eu sei quem me curou. Então, quando às vezes eu vejo, quando eu vejo alguém falando que tá com dor, né? Ou que alguém tá doente, nossa, aquilo ali eu falo, meu Deus, não, eu tenho que orar porque eu sei que Deus cura. Deus cura. Eu vivi isso. E hoje eu sei, eu não sinto dor. Quando eu tenho algo igual eu tive dengue, lembra que eu contei no outro vídeo? Tinha um propósito. Quando eu falo que algo está acontecendo, eu sei que o Senhor tem um propósito. E a minha oração é, Senhor, eu estou fazendo alguma coisa que está te desobedecendo? O que o Senhor quer me ensinar com isso? Qual é o propósito? Porque agora eu sei, se eu vou para o hospital, eu já sei que o Senhor quer me usar lá. Eu já sei disso, o Senhor já me curou. Eu já sei, eu não sinto mais dor. Eu já nem sei mais o que é tomar remédio para dor de cabeça. E eu vivia à base de remédio. Quantas pessoas já não me deu remédio? Quantas vezes eu ficava dias com dor? Quem é mais próximo de mim sabe disso. E eu fui curada. Eu não sei mais o que é isso. Então, quando acontece algo, eu já sei, Senhor. Primeira coisa que eu falo, Senhor, eu estou desobedecendo? Estou fazendo alguma coisa? Porque às vezes a gente está fazendo algo que a gente não sabe. E ali está tudo bem, porque a gente tem um pai. Quando a gente está no caminho, a gente vai falar, pai, o que eu estou fazendo? Essa é a dependência de Deus. E aí ele vai nos mostrar. Às vezes é algo que a gente está fazendo que a gente nem está entendendo. E está desobedecendo. Mas também, às vezes, é algo que o Senhor quer nos levar para mostrar a glória dele. Porque o dia que eu fui para o hospital, que eu tive dengue, eu sabia que o Senhor queria me usar lá. E foi tremendo. Entende? Então é assim que o Senhor, eu já contei algumas experiências aqui. E agora, quando acontece algo, eu já faço a pergunta, Senhor, estou desobedecendo o Senhor? Me mostra. Porque o meu desejo agora é fazer a vontade do Pai. Então eu falo, Senhor, e antigamente eu falava com todo mundo, menos com Deus. A minha oração era agradecer, falar de Deus, mas não era Pai. Hoje não, hoje eu falo primeiro com Deus. Lembra da ordem? Buscar primeiro o reino. Então primeiro eu vou buscar o Pai. Depois ele me orienta. Então, porque antigamente ia falando assim, mas tem os médicos da terra? Tem. Primeiro, por que eu tô falando isso? Porque o que eu sentia, eu fui num monte de médico. Primeiro eu fui aqui na terra, mas eu tinha que ir primeiro em Deus. E aí eu fui entender isso, porque a ordem é quem? Primeiro é Deus que criou todas as coisas. Então, quando eu fui buscar... Então, hoje, o que eu falo? Quando a pessoa fala tá com dor, eu vou orar. Porque se é algo espiritual, ela vai ser curada. Agora, não passou? Vai ter que ir para o médico, tem que ir para um especialista. Porque as minhas dores não era caso de médico aqui da terra, não. Era Deus, porque fazia parte do meu propósito. E ele me curou para hoje eu ser o quê? Um instrumento para poder falar da cura. Não tem como eu falar da cura aqui, né? E se eu não vivi nada, eu sei o que eu vivi e eu sei quem me curou. E até assim, mas primeira coisa, o que o Senhor está nos ensinando a gente? Depender dele, buscar ele, porque ele que fez todas as coisas. Lembra? O plano é dele, o projeto é dele. Quando a gente está buscando aqui, tentando resolver aqui, busca um, busca outro, vai num, vai no outro, e a gente não foi nele, a gente só está perdendo tempo. Porque ele vai mandar na pessoa certa, no lugar certo, ele vai falar certo. E se é algo espiritual que é para mostrar a glória, ele vai também nos mostrar. E muitas das vezes nós estamos atrapalhando o Senhor de mostrar a glória dele. Porque eu mesma não entendia.
Eu falava com tanto, e aí hoje eu entendo que todo mundo que tentava me ajudar, também, coitados, porque eles também dependiam de quem? Tinha que todo mundo ir para Deus, só que Deus queria que porque o propósito era comigo. Aquele propósito o Senhor tinha comigo. Então, quando eu parei e falei, agora eu vou ouvir Deus, é somente Deus, foi quando Ele me revelou que era meu propósito. E aí foi quando Ele me curou. Então, e hoje, quando o Senhor falou curado até a eternidade, e hoje eu falei, ai Senhor, eu tenho vivido, mas eu quero permanecer nessa promessa, porque olha, eu falo, hoje, como é bom a gente viver sem dor, né, eu sei, quantas vezes ia nos médicos, eu penso na minha mãe, pensei, né, falei, ai, queria que a minha mãe estivesse aqui hoje, mas eu sei que ela tá na glória, meu pai, minha irmã, mas eu queria falar, fui curada, Jesus me curou, porque eu imagino a minha mãe, como que era, né, ficava aí no médico tentando ver o que eu tinha, entende? Então ali, e cada vez que eu tinha dor, eu ficava mais preocupada ainda, porque quanto mais você tá com dor, mais você fica mais preocupada. E hoje, quando eu vejo alguém falando que tá com dor, na hora eu quero já falar, profetizar a cura, porque eu sei se é algo espiritual, se é emocional, que Deus já cura, entende? Então, assim, é tremendo isso, porque hoje o Senhor falou a promessa, curada até a eternidade. Mas para isso a gente precisa permanecer no caminho, obedecendo a voz dele, pra gente entender, pra gente, qualquer coisa, a gente vai saber que faz parte do propósito, que é o propósito que o Senhor já tem. Por isso que a gente tem que saber qual é o propósito, né, da gente aqui na terra. Cada um tem um propósito. Como Moisés teve o propósito dele, de ser libertador, mas ele teve que passar tudo que ele viveu, entende? A mesma coisa é eu e é você. Então, que hoje o Espírito Santo fale ao seu coração, né, e que você tome posse dessa promessa, curada até a eternidade. Que nós possamos ser instrumento agora para levar a cura, falar de cura, quem nos curou e mostrar a glória, que aí o Senhor vai mostrar a glória dele, que é onde, é o que eu estou contando aqui, eu sei quem me curou, e eu sei porque tudo eu vivi, entende? E é isso que é mostrar a glória do Senhor, é testemunhar, porque hoje eu vivo essa promessa, e eu falei, eu quero viver até a eternidade, viu, Senhor? O Senhor falou, é só permanecer no caminho e me obedecendo, amém? Vou fazer uma oração, vamos lá? Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te louvar, te agradecer por esse dia, por esse maná, Senhor. Hoje o Senhor está nos falando da tua promessa, Pai, curada até a eternidade. Pai, meu desejo hoje é que cada um aqui, Pai, possa tomar posse dessa promessa, Pai, e já saber que o Senhor é o Deus que traz tudo, Pai, mostra qual é o propósito de cada um, Pai, mas para isso nós precisamos parar, perguntar para o Senhor, Pai, que o Senhor traz, mostra, Pai, e assim como eu fui curada, Pai, eu peço, Pai, aqui que cada um hoje, ó, Pai, que se depara, Pai, com um diagnóstico, ó Pai, com uma enfermidade há anos, ó Pai, que talvez sem entender, que possa hoje falar com o Senhor, ó Pai, perguntar qual é o propósito que o Senhor vai revelar, Pai, e o Senhor é Deus que já cura, como o Senhor me curou, Pai, e aqui eu lembro daquela mulher do fluxo de sangue, ela somente tocou, Pai, e ela foi curada, Pai, 12 anos ela estava enferma, Pai, quantos anos, ó Pai, eu me deparei, Pai, doente, sem entender, Senhor, mas quando eu parei e te perguntei, o Senhor veio, trouxe a cura, me libertou, Pai, e me mostrou, Pai, e hoje eu poder falar que eu estou vivendo essa promessa. Meu desejo é que cada um viva essa promessa, Pai, que é curada até a eternidade, que nós possamos ser instrumento, Pai, de outros, ó Pai, para ser curado e viver essa promessa também, Pai, e assim nós estaremos, ó Pai, vendo a tua glória, Pai, porque o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que mostra, Pai, que tudo há um propósito, Pai, que nós sejamos, ó Pai, instrumento, Pai, para cada um, que nós possamos, ó Pai, estar atento à tua voz, que o segredo é te obedecer, é te perguntar, Pai, porque é o Senhor que fez tudo, o Senhor é o dono de todas as coisas, o Senhor é o início, o Senhor é o fim, Pai, o Senhor é o que começou a obra, o Senhor é o que termina a obra, mas o Senhor quer que nós paramos e perguntamos para o Senhor, Pai, que cada um hoje, Pai, possa ser liberto, curado, ó Pai, restaurado, ó Pai, e que possa, Pai, hoje testemunhar e viver, ó Pai, essa promessa, curada até a eternidade. Assim eu já te louvo e já te agradeço, no nome que é poder, no nome de Jesus, amém, glória a Deus, aleluia. Se inscreva, compartilha, deixa Jesus te usar, tchau.